gente está de volta no nosso Bora Conversar Coisa Arada. Hoje para falar de uma palavra que muitos de vocês talvez não conhecem, não têm afinidade com ela e uma causa que ela representa, né? Nós vamos falar hoje sobre Promobis. E o nosso entrevistado de hoje é o meu grande amigo João Luiz de Mantova, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, é consultor de projetos de desenvolvimento regional da ANFRE, da associação aí dos nossos 11 municípios, e coordena esse projeto espetacular que tem a ver com mobilidade, gente, mobilidade sustentável, como a forma que nós nos deslocamos, principalmente nesse eixo da BR-101, onde os nossos municípios no litoral norte estão absolutamente colapsados hoje pela questão de transporte, né? O João é um cara que sabe muito sobre urbanismo, é uma das pautas da vida dele, e essa história do Promobis é muito, muito bonita, porque ela nasce lá em 1900 e batatinha. Tem o que, João? Tem uns 10 anos mais? Desde 2016. Desde 2016. E se for pensar, ainda antes disso, lá ainda, quando nós recebemos um primeiro recurso que veio por intermédio do Paulinho Bornhausen para a ANFRE, que a gente começou a fazer os nossos primeiros estudos na época no Inova ANFRE, lembra? Uhum. E aí a gente construiu, com esse recurso que veio do governo do estado, do governador Raimundo na época, um primeiro plano de mobilidade regional. Isso mesmo. Porque foi a origem. A origem de tudo foi lá. Porque os municípios, geralmente, eles não têm dinheiro para fazer um negócio para todos, combinado, né? Havia, na época, uma exigência do Ministério das Cidades de que cada cidade construísse o seu plano de mobilidade individual para poder acessar recursos. E os municípios fizeram isso. E aí, com essa ajuda do Paulinho, na época, nós conseguimos um recurso do Estado para fazer um plano global, regional, integrado. Vou começar dessa história para falar da nossa princesa Érica, que a gente não pode esquecer dela. Nessa época, existia também trabalhando com a gente uma menina chamada Érica, especializada em PPPs. E eu me lembro como hoje, o dia que ela disse assim: ô Paula, aí tem aqui um projeto regional, né? Quem sabe, vamos inscrever, pode ser que o Banco Mundial, um banco se interesse. E aí um belo dia me liga o João: Paula, tu não vais acreditar. O banco leu o nosso e-mail, ele leu o nosso e-mail, se interessou e pediu uma reunião para a gente apresentar o nosso projeto de mobilidade regional. Isso mesmo. Foi assim que começou essa iniciativa, com o apoio em conteste de todos os prefeitos, mas porque os prefeitos na época, prestem atenção nisso, quem está me ouvindo aí, quer disputar a eleição, deram espaço para os seus técnicos trabalharem. Isso mesmo. Não foi assim, João? Foi assim. Bom, deputado, uma satisfação estar aqui, né, falando desse tema tão relevante para a nossa região, né, considerando que a mobilidade é o principal desafio que nós temos que enfrentar e na realidade estamos enfrentando já há alguns anos aí com o apoio de todos os prefeitos ali, de uma forma regional, né, pensando a nossa região como uma metrópole que ela já é. Em muitas cidades já com efeito de conurbação, onde as cidades se juntam entre si já bem presentes, né? É o caso que a gente vê entre Bombinhas, Porto Belo e Itapema, né? Praticamente é um único aglomerado urbano. Então, esse tema é muito relevante, é o que vai ditar a qualidade de vida das pessoas no futuro na nossa região. Estudos, inclusive, comprovam, gente, que nós estamos perdendo muito dinheiro hoje em efetivo pela falta de mobilidade. É um custo altíssimo para o Estado. E mesmo aqui na nossa região litorânea, os municípios de Bombinhas, Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú, todos nós temos perdido clientes em potencial porque as pessoas simplesmente não conseguem chegar. O trânsito, para nós que trabalhamos e dependemos desse deslocamento, você não consegue sair de Florianópolis, por exemplo, e chegar em Itajaí sem prever um tempo de deslocamento médio mínimo de 3 horas, né?
porque se você não se programar, você perde os seus compromissos. Imagina o trabalhador que mora numa cidade e trabalha na outra, né, João, que tem que se sujeitar a passar por isso. O deslocamento entre Itajaí e Navegantes, que a balsa não dá conta, a nossa malha rodoviária não dá conta, são horas e horas de fila não só no verão. Agora a gente já disse que não tem mais hora boa e não tem mais hora ruim. E o Promobis é uma solução, é um primeiro financiamento internacional que está sendo buscado de forma coletiva para amparar essas situações. Mas por isso, eu quero começar perguntando para o João, antes de mais nada, eu acho que é legal a gente falar do que são as nossas 3 principais obras, né, João? A gente tem... O Promobis, então, é isso, para vocês entenderem. É um plano de mobilidade regional que vai aportar um dinheiro muito significativo com um financiamento com super tempo de carência para pagar, com juros super baixo, e é a primeira modelagem desse sentido feita por um consórcio, porque não é só um município que está pegando dinheiro emprestado para o Banco de Fomento, é 11 municípios que vão participar dessa ação juntos. Mas assim, João, a gente tem 3 projetos principais. Um deles, dos ônibus elétricos, né? Esse sistema que a gente, de mobilidade por meio dos ônibus elétricos, que quando tiver todinho ele pronto, é para ir de Bombinhas até Pissarras, né? O outro, que é o projeto Caminhos do Mar, que é exclusivo para Balneário Camboriú, e o outro, terceiro braço forte, é a questão do túnel submerso, que vai conectar Navegantes e Itajaí. Então, para a gente falar um pouco sobre esses 3 pontos, né? Primeiro vamos começar pelo sistema de ônibus elétrico. Bom, o que as pessoas vão contar no futuro? Bom, o nosso sistema de transporte coletivo intrametropolitano, né, dentro da nossa região, da Foz do Rio Itajaí, ele tem, na realidade, é um sistema que pretende interligar os municípios em 3 divisões, 3 subsistemas diferentes. Nós vamos ter o subsistema sul, que ele vai de Bombinhas até Camboriú, o subsistema central, que ele vai de Camboriú até Navegantes, e o subsistema norte, que vai de Navegantes até Balneário Pissarras. Nós temos também 2 linhas pontuais, que saem de Itajaí a Luiz Alves e de Itajaí a Ilhota. Isso para interligar os 11 municípios da região da Foz do Rio Itajaí. Esse sistema é um sistema que vai permitir que as pessoas se desloquem em uma velocidade muito maior do que hoje nós temos esses deslocamentos. Para você ter uma ideia, um deslocamento entre Bombinhas e Balneário Pissarras, de uma ponta a outra da nossa região, em apenas 60 quilômetros de distância, as pessoas levam no transporte coletivo hoje em média de 3 horas e 50 minutos. Quando todo o sistema estiver funcionando no modelo BRT, esse sistema, as pessoas vão se deslocar em 1 hora e 50 minutos, né? Em 1 hora e 30, 1 hora e 50, dependendo das condições. Então veja que isso é um ganho de tempo de 2 horas em um deslocamento. A gente vai reduzir pela metade, menos da metade o tempo de deslocamento. E isso, como você estava explicando, é um ganho, né? Porque o tempo custa dinheiro, né? Para todos nós, né? E a nossa região tem isso de uma maneira muito forte, que é as pessoas morarem em um município e acabarem trabalhando em outro município. Então a gente precisa ofertar isso com urgência para a população. E como você disse, esse sistema ele vai ser 100% elétrico, também é o primeiro, além de ser o primeiro financiamento do Banco Mundial para um consórcio público, em termos mundiais mesmo, no Brasil o primeiro de consórcio público, e para o Banco Mundial o primeiro que ele financia no mundo, né, de um consórcio. Então completamente inovador. Ele vai ter todas as premissas que a gente precisa para ter um sistema de transporte coletivo que traga conforto e a confiabilidade da população. Então ele vai ter acessibilidade universal, ele vai ser 100% elétrico sustentável, ele vai ter a previsão de veículos compartilhados elétricos para fazer o deslocamento entre o ponto de ônibus e o terminal, e ele vai ter todo o monitoramento em termo real e a tarifação integrada, né? Veja, deputada, que hoje para a pessoa fazer esse trajeto, né, de Bombinhas a Pissarras, ela gastaria R$ 23 para fazer.
passando por 3 empresas de ônibus diferentes com os horários desencontrados. No nosso sistema ela vai pagar apenas R$10, essa é a previsão. E uma passagem só, né, gente? É Exatamente. Isso que é mais legal. O nosso sistema de BRT, tão logo a gente avance, eu acho que é o primeiro que começa a de fato ser ofertado para as pessoas. E vocês entenderam o que o João falou. Ele vai sendo construído por módulos. Primeiro um módulo, depois outro, depois outro. Mas o importante, deputado, é que já em um primeiro momento ele vai estar disponível para a população conjuntamente. A diferença é que o sistema central ele já começa na modalidade com canaletas exclusivas para os ônibus. O sistema norte e sul é no segundo horizonte de concessão. No primeiro horizonte ele ainda é em tráfego compartilhado. Mas já a partir do início da operação, o sistema vai estar funcionando de forma completa. É isso. E assim, parece uma coisa muito distante da nossa vida, né, do nosso olhar. Porque tu fica pensando assim, vai ter uma pista exclusiva pro ônibus, por onde que ele vai passar? Mas se a gente está colapsado na BR, nós vamos continuar colapsado, vai demorar igual. É difícil de a gente hoje, na prática, imaginar como será isso, né, João? A gente fez estudos bem avançados de engenharia, né? Nós contamos com o apoio de uma empresa espanhola que fez todo esse estudo do traçado em todos os 11 municípios, e hoje é possível, sem sacrificar no sistema central que liga Camboriú até Navegantes, sem sacrificar o sistema viário, e incluir uma pista já exclusiva para os ônibus. Por isso que no sistema sul e no sistema norte, nós precisamos de um horizonte para juntar os recursos para as desapropriações para poder fazer a canaleta exclusiva para os ônibus. Mas ele já começa a funcionar no tráfego compartilhado. Gente, eu vou dizer para vocês, eu não vejo a hora de ver esse negócio funcionando, né? Porque inclusive, eu acho que a gente vai começar a reculturizar o nosso uso do veículo individual. Porque pensa, se tu tens um ônibus seguro, não poluente, porque o ônibus elétrico também tem essa condição de sustentabilidade, que é uma das exigências do banco para financiar projetos dessa natureza, que te leva com segurança, né? Mais rápido. Por que tu vai ter que usar o teu carro, né? O brasileiro, ele é muito isso. O carro individual é muito um sinônimo de status, né? Eu vou e volto a hora que eu quero. Mas eu percebo uma mudança de conceito das novas gerações. As minhas filhas, por exemplo, elas não têm nenhum problema de andar de Uber, não há aquela predileção por ter um carro do ano, um carro mais bonito para fazer sozinho as suas coisas. Em muitos países do mundo, o transporte coletivo é utilizado por CEOs, por gente importante, porque está disponível, é fácil, é melhor do que você ficar procurando um canto para estacionar o seu veículo, né? Então, eu penso que com a chegada desse projeto, a gente começa a redesenhar uma nova cultura também de mobilidade para as pessoas, né, João? Tu não acha? Perfeitamente. E esse é o objetivo central do projeto. A gente precisa repensar a forma como a gente se desloca, né? Hoje nós priorizamos ainda, o brasileiro tem a tendência de priorizar o transporte individual por meio do automóvel ou da motocicleta. Nós precisamos entender que o transporte coletivo é a única solução sustentável para poder continuar no ritmo de crescimento que nós estamos. É assim. Isso é uma experiência mundial. Onde há progresso e desenvolvimento, o transporte coletivo é o principal vetor de deslocamento, né? E bem como você disse, deputada, assim, as novas gerações já vêm com essa cultura. Os meus filhos também, eles preferem se deslocar onde tem um transporte coletivo, do que com o seu próprio automóvel, né? E isso a gente vê nos principais países desenvolvidos. Então, só que para a gente fortalecer essa cultura e colocar isso na prática, a gente tem que ofertar o sistema, porque é o uso que vai fazer com que as novas gerações cada vez mais se convençam. E é isso. Ô, João, quero falar um pouquinho contigo agora sobre o túnel submerso, né? Uhum. A gente já disse aí para vocês, tá? Essa fala é para quem quer ser prefeito, quem dirige uma associação. Essa primeira dizendo, escutem bem.
um sonho começa há 8 anos atrás. De lá para cá, muitas reuniões foram feitas com o Banco Mundial, reuniões nos Estados Unidos, reuniões em Brasília, reuniões aqui mesmo em Itajaí, reuniões em Florianópolis, enfim, muita conversa. E prefeitos, são 11 prefeitos, a gente passou 3 eleições já, 3 mudanças, vamos ter a 4ª agora, de partidos diferentes, com visões diferentes, e que tivemos lá os nossos desafios a superar, mas que no fim das contas entendiam, bom, eu vou abrir mão aqui porque vai ser legal para todo mundo. Esse sistema cooperado de trabalho para problemas grandes, ele não é que é uma opção, é a única opção viável. Não se resolve transporte de mobilidade. Aqui em Florianópolis, por exemplo, nunca vai resolver o problema da grande Florianópolis de transporte coletivo se não integrar. Se a solução não for compartida com de Biguaçu, Palhoça, enfim, São José, Floripa, os municípios todos. E foi isso que a gente tentou fazer lá conseguimos fazer lá na Anfre. E esse é um ponto importante que eu quero destacar aqui. Vale a pena a gente investir em projetos cooperados. Por quê? Primeiro, porque a solução precisa ser dada de forma equânime, porque todos estão envolvidos, como o João falou, conurbados. A gente não consegue resolver o problema de Itajaí sem falar de Balneário sem falar de Itapema. Não dá jeito, nós estamos tudo embolado ali. A segunda questão é que um financiamento dessa ordem de grandeza, e a gente vai falar de dinheiro depois, não pode ser sustentado, requerido por uma única cidade. Porque as exigências para se acessar um dinheiro barato como esse, dinheiro internacional, são enormes. Inclusive, o que a gente chama de CAPAG, que é a nossa capacidade de pagamento, a população, tem uma série de critérios que a gente só consegue preencher para requerer um financiamento dessa natureza se nós estivermos juntos. Então está aí uma dica para vocês estudarem, porque Santa Catarina, a Anfre, desenvolve o primeiro projeto dessa envergadura do mundo e o primeiro do Brasil. Certo, gente? Agora, falando com a nossa gente, com o usuário, com o nosso povo, né? Uma questão é essa, o ônibus elétrico. Mas a gente também tem a questão do túnel submerso, que também vai ser o primeiro túnel submerso. Imagina, um túnel debaixo d'água. A gente vai atravessar Itajaí Navegantes por um túnel que vai ser feito lá debaixo d'água. Esse negócio é seguro, João? Dá para confiar que não vai... Porque imagina, debaixo d'água dá um medinho, né? A gente pensando assim, sem se ver no cenário, chega a dar um frio no estômago, porque se aquele negócio cai, não sobra nada de quem está ali embaixo. Me fala sobre essa iniciativa, porque no Brasil a gente também não tem nenhuma assim ainda, né? Não. Então, deputada, isso também é uma obra muito importante. A gente considera essa uma obra de integração regional. Porque, olhando a geografia da nossa região, nós temos alguns divisores naturais, e o rio Itajaí é um deles, né? Acaba dividindo a região em 2 porções. Então, essa obra, tão ansiada pela população, né? Tantos anos que todos esperam uma solução que possa fazer essa ligação entre Itajaí e Navegantes de uma forma rodoviária, né? Agora está aí pressa. Nós estudamos muitas alternativas. Nós estudamos as pontes em curva, as pontes em tangente, nós estudamos pontes de abrir e fechar, nós estudamos túneis escavados e nós estudamos os túneis imersos, né? O túnel imerso é a solução mais indicada para a nossa região, porque o nosso rio ele é um canal portuário. A principal atividade econômica que nós temos são os terminais portuários ali na região. Então, o que a gente tinha? Nós tínhamos, de um lado, a limitação. Então, os portuários pediam que nós tivéssemos uma ponte com 65 metros de altura. Por causa do calado dos navios. Por causa do calado da altura dos navios, né? E o aeroporto limitava, por causa do cone de aviação de descida do aeroporto de Navegante, a 45 metros. Então, não era possível fazer uma ponte naquela região. Ou seja, para vocês entenderem isso aí, gente, se faz uma ponte, ela tem que ser muito alta para o navio poder passar, mas ela tem que ser baixa para o avião poder passar, porque a gente tem porto e aeroporto na região.
Então uma ponte não ia dar de jeito Não nenhum. ia dar. O pessoal que disse que tinha que ser uma ponte de abrir e fechar, isso tudo não funciona. Isso, nós estudamos as pontes de abrir e fechar, esses mecanismos, eles vias de regras não são fabricados no Brasil. Então, o custo dela praticamente seria o dobro de uma ponte convencional, porque nós teríamos que ter dois mecanismos, um integralmente. Imagina, se uma ponte dessa quebra aberta, o tráfego fica interrompido, então a gente tem que ter 100% de peças de reposição. Quando a gente colocou os custos no papel, a gente chegou à conclusão que os custos de um túnel seriam muito mais interessantes para a região. E aí nós tínhamos duas opções, ou os túneis escavados ou os túneis imersos. Os escavados são mais profundos, né, porque eles vão por baixo da terra, lá embaixo do rio, e aí com modelo de escavação. E os imersos, que é essa tecnologia que é mais utilizada em portos, eles são elementos pré-moldados de concreto, que são construídos de uma doca à margem do rio, depois são submergidos, são levados até a posição de ancoragem, onde eles vão ficar em ancoragem, é feita uma dragagem até a cota de assentamento e submerge-se esses blocos, depois tira-se a água de dentro e o túnel está pronto para usar. É uma solução perfeitamente segura, só a Holanda tem 72 desses túneis. Eu ia te perguntar isso, onde a gente encontra esses túneis no mundo? A Holanda é a campeã, A Holanda é campeã, tem 72 túneis Eu não imersos, sabia que eram tantos. e nós temos, e agora a gente tem visto os países asiáticos com túneis gigantescos, de mais de 20 quilômetros de extensão embaixo do mar. O nosso é um túnel muito curtinho, de 350 metros de margem a margem. Eu ia dizer, não dá nem 1 quilômetro. Né? Então é um desafio bem pequeno, perto do que a engenharia já está preparada para atender em outros países e outras necessidades. E assim, ele vai ter muitas pistas, né, João? A gente tem vídeo disso também aí, Gabi, para colocar. Ele vai ter 2 pistas para... São 3 células separadas, isso para dar segurança também para a população. Então, nós temos as 2 células externas dessa seção, são 3 pistas em cada sentido. 3 pistas em cada sentido uma e depois um espacinho para pedestre e ciclista. No centro tem uma célula segregada também, que serve de célula de evacuação, de escape em caso de necessidade, e ela é uma célula para pedestres e ciclistas, né? Então, são 3 faixas de um sentido e 3 outros, sempre com uma canaleta exclusiva para o transporte coletivo, que é a nossa prioridade. Legal. Vocês estão vendo, né, o que nós vamos ter aí pelo futuro. E assim, vamos falar um pouquinho também desse trabalho de Balneário Camboriú, explicar para eles o que é o Caminhos do Mar, esse projeto? Perfeito. O Caminhos do Mar, ele surgiu o seguinte: Balneário Camboriú tem uma taxa de adensamento muito grande, a cidade é muito verticalizada, né? A valorização imobiliária é muito alta, não há espaço para abertura de novas vias, porque as desapropriações inviabilizam a construção de novas pistas. E no contraponto, a construção civil cresce em um ritmo ainda muito acelerado em Balneário Camboriú, o que é bom, gera desenvolvimento, gera progresso, é uma indústria forte, economicamente importante para a região, gera muito emprego, né? Mas nós precisamos, então, fazer com que esses deslocamentos de curta distância entre um ponto e outro da cidade sejam priorizados por outros modais que não o automóvel. Então, o Caminho do Mar consiste em alguns 17 pilotos que serão implementados na cidade na transformação de ruas que hoje priorizam o automóvel para ruas que vão priorizar o pedestre e o ciclista e a micromobilidade elétrica, né? Que são os patinetes e os ciclomotores elétricos. Isso vai dar uma segurança para as pessoas se deslocarem, não vão estar disputando o espaço com o veículo, né, com o automóvel, e vai permitir que também a pessoa possa, ao invés de ir ao supermercado com o seu carro, vá com a sua bicicleta, com segurança, com o seu patinete, né? E aí a gente consegue ter uma sobrevida no espaço de deslocamento da cidade. A gente tem uma população de cerca, aqui na minha folhinha está 592 mil pessoas, mas na verdade a gente passa de 700 mil pessoas 840 mil pessoas só. Nós temos que atualizar isso aí. E a gente tem um impacto muito grande nesse investimento, né? Penso eu, João. Vamos falar para as pessoas do que a gente está falando em termos de valores.
o Promobis, ele, nessa primeira fase, o que ele contempla? Todo o recurso para fazer essas vias do Caminhos do Mar, para melhorar o transporte de ciclistas e pedestres também na cidade de Balneário Camboriú. São 38 milhões de dólares. 38 milhões de dólares para esse projeto. O túnel, gente, nessa primeira fase, é a confecção do projeto executivo para ele ser licitado, concessionado no amanhã, que é uma etapa que a gente vai fazer com o governo do estado. Para o túnel, nessa primeira fase, são quantos milhões? São 8 milhões, e além do estudo de engenharia, ele também tem os estudos de estruturação para PPP. Isso, porque a ideia é isso, não é o estado fazer a obra e pagar toda ela, é fazer uma parceria público-privada, que também é uma ferramenta relevante que a gente usa pouco no nosso país. E, deputado, é muito importante, as pessoas dizem, mas então não vai ter o túnel. Não, o túnel vai ser feito, só que em vez de ser feito com recursos públicos, ele será feito com recursos privados, né? Em troca da tarifa de pedágio ao longo da concessão. Isso. E os estudos de pré-viabilidade, mas e será que vai ter? Então, sim, porque os estudos de pré-viabilidade econômica demonstram que o valor dos investimentos é muito viável para que as empresas façam a construção. Isso aí. Aí são 8 milhões para isso. E aí a gente tem 8 milhões de dólares, tá, gente? Isso. E aí a gente tem essa fase dos nossos ônibus elétricos, né? Esse projeto todo, com a preparação das vias especiais para o transporte coletivo, a aquisição dos ônibus, qual é esse investimento, João? Esse investimento são 66 milhões do financiamento e 42 milhões da aquisição da frota, de dólares também da aquisição da frota. Que daí é a iniciativa privada também que faz. É esses 42, mas esse primeiro 66 milhões, né, de dólares. Que totalizam, então, 120 milhões de dólares para a execução dos 3 componentes, né? Isso aí. Então a gente vai ter, pessoal, nos próximos meses aí Agora, para vocês entenderem, são 120 milhões de dólares que já estão assegurados para a nossa região. 8 anos de trabalho para que a gente chegasse nesse ponto. Mas a gente ainda tem algumas fases burocráticas para assinar realmente esse contrato, né, gente? Para um projeto dessa natureza, dessa envergadura andar, todas as câmaras de vereadores dessas cidades têm que aprovar leis, né? A primeira fase já foi feita, concluída essa etapa última, que ainda tem um passinho a se dar em Itajaí, que é a última cidade que falta cumprir com essa tarefa. Esse projeto vai lá para o STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, e aí eles fazem uma avaliação que vai ser positiva, porque o projeto só chega até onde chegou se for bom, né? Depois do STN, aí vai lá para a Casa Civil, PGFN, para ver a legalidade. A PGFN que vai avaliar se está tudo ok, ali os termos do financiamento que o Brasil está buscando fora. Depois a gente segue para o Senado, para a Casa Civil e depois para o Senado. Isso. Aí os senadores, os 81 senadores vão dizer, está aprovado aqui o projeto, o Brasil pode receber. Essa é a regra, gente, para qualquer dinheiro de fora do Brasil para um ente público. Qualquer ente público, se for pegar um dinheiro emprestado mesmo, mas é a prefeitura, não é o governo federal, não importa, tem que ter aprovação do Senado. É uma burocracia, mas a gente está com esses passos todos muito bem desenhados. Terminou essa aprovação no Senado, o banco formaliza o contrato com o consórcio. Isso. É isso, né, João? É isso aí. E o nosso cronograma, deputada, ele prevê que essa fase esteja concluída até o final desse ano e o contrato, então, seja celebrado entre o banco e o consórcio no início do ano que vem, até março do ano que vem. Aí já começa o desembolso dos recursos e as obras já começam todo o processo licitatório e tal para contratação das obras e início da execução. É isso. Ou seja, a gente tem uma expectativa, se a gente for pensar no caminho feliz, assim, fechar os olhos, vamos pensar num caminho feliz. A gente vai ter ônibus elétrico rodando, muito provavelmente até o final do ano que vem. É uma possibilidade.
Um pouquinho mais, porque a gente tem sempre as etapas de licenciamento ambiental, sempre tem alguns trâmites burocráticos que precisam ser feitos. Nosso cronograma, deputada, é assim, ó, as obras do Caminho do Mar estariam totalmente concluídas até dezembro de 2028, o sistema de transporte coletivo em operação até dezembro de 2029 e o túnel em operação até dezembro de 2030. Então, nós estamos de um espaço bem pequenininho aí para chegar a essa... Nós estamos em 2024, imagina em 2030 a gente poder passar, tomara que eu esteja viva até lá, quero passar nesse túnel aí, né? Eu também. Mas assim, gente, o que eu quero falar para vocês de hoje, assim, ó, a primeira coisa relevante, eu acho, que cabe disso tudo que a gente construiu, João, dizer para as pessoas é que uma jornada como essa não é fácil. Não. Ela exige muita resiliência e exige uma coisa que eu acho que tem a ver com fé, sabe, João? É acreditar realmente que, por mais que a gente enfrente dificuldades, não dá para desistir. O serviço público, geralmente, no nosso país, ele não se encanta com causas cujo esforço é muito longevo. Porque o que o político pensa? Bom, se não der tempo de fazer enquanto eu sou prefeito, não vou dar bola. Se não der tempo de fazer enquanto eu sou deputado, eu não vou me importar. Se não for para mim inaugurar enquanto eu for governador, então eu não vou investir nisso aí. Enfim, é a regra geral, porque a gente tem muitas emergências que nos levam para um dia... É isso, senhor. É a consulta e o exame que a família não consegue, é a vaga de creche que não tem, é a sala de aula que precisa ser feita. A gente vive na UTI, na emergência, em termos de entrega de serviço público. Mas todo grande líder, todo grande gestor tem que reservar uma parcela do seu tempo para pensar no futuro, nas futuras gerações. Isso é pensar nas futuras gerações. E grandes problemas, como é o caso da mobilidade, exigem grandes soluções. O que eu quero deixar de depoimento aqui, transcorridos esses 8 anos de luta do Promobis, no qual as homenagens a gente entrega para todos os prefeitos das gestões iniciais e para os prefeitos dessa gestão, que a verdade é essa. Por mais que a equipe técnica tenha habilidade, que o banco queira emprestar o dinheiro, que as condições sejam favoráveis, se o prefeito não quiser, não anda. E fazer 11 prefeitos quererem a mesma coisa exige muita habilidade. Então, eu entrego essa gratidão aos nossos líderes, que são os verdadeiros padrinhos desse grande projeto que caminha até hoje. Mas o meu recadinho, uma das coisas que eu tenho para mim, João, a gente tem feito esses podcasts para trazer temas, para mostrar para as pessoas o quanto elas são importantes individualmente, para empoderar líderes, para mostrar caminho para os políticos, sim, mostrar opções, mas para, de uma forma geral, mostrar para o cidadão o que eu tenho a ver com essa parrela, Paulinha. Vocês são pagos para isso, vocês têm que se virar para resolver. À medida que tu escolhe mal o teu voto e tu vota de qualquer jeito e não pensa que o teu líder da tua cidade, o teu gestor, tem que ser uma pessoa de cabeça aberta, de visão, para dar esses passos, tu compromete o teu futuro, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser dita. E uma outra responsabilidade que a gente tem assumido no nosso mandato é, de fato, mostrar tudo que a gente aprendeu até agora, com erros, acertos, aos demais que querem aí se colocar à disposição do quanto, de fato, eles precisam se preparar para esse novo tempo que vem aí. A sociedade não acredita mais nos políticos, por quê? Porque a gente não tem respondido à altura para elas, João. A gente não é efetivo, a gente não é eficaz, o resultado não chega. Nós temos um plano de entregar algo em 2030, algo muito fabuloso para a nossa região. Porque muita gente, inclusive você, a quem eu faço as minhas maiores homenagens, porque tu sabe que eu sou tua fã e sempre serei, não desistiu. Quando tudo era para nos fazer desistir, a gente não desistiu. Tu não desistiu, eu não desisti, outros amigos não desistiram. Quando a gente tem, de fato, assim, certeza absoluta que a gente encontra uma solução de algo, e aí eu tiro a política,
Estou falando da vida pessoal de cada um, né? O sucesso é de quem não desiste. O sucesso, o êxito é de quem não desiste, porque a vida nos coloca num lugar que é mais fácil a gente se encolher no desânimo, né? E abandonar uma grande bandeira, um grande sonho, e eu sei que esse é um grande sonho da tua vida também. Hoje eu tenho segurança de dizer que o João está envolvido, encalacrado nesse projeto aí, não é pelo quanto ele ganha, pessoal, porque ele já teve a oportunidade de ganhar bem mais, pela mente brilhante. É que assim, a gente se apega do jeito que se apega a um filho, né? A gente quer ver aquele negócio acontecer. Deputado, eu sempre digo o seguinte, tem uma frase que me move muito, é de um poeta francês chamado Jean Cognos. Ele diz assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então é isso que aconteceu. O que a gente mostrou com a possibilidade do Promobis, graças ao apoio de todos os prefeitos políticos, né, o apoio político que a gente teve ao longo de todos esses anos, foi demonstrar que a resiliência nesses tipos de projeto vale a pena, porque os resultados acontecem. E no Brasil, tudo que você estava falando é muita verdade, porque a gente faz muita política de governo e pouca política de Estado. E esses projetos de longo prazo são políticas de Estado, porque eles sobrevivem a diferentes governos, né? E são esses projetos de longo prazo que são os transformadores da realidade da vida das pessoas no município. Então, eu queria deixar aqui explícito o meu agradecimento a todos os prefeitos que passaram ao longo de todos esses anos, porque eles acreditaram nisso e as entregas estão aí. Vai ser um novo modelo de fazer chegar recursos aos municípios para um Banco Mundial, que é um organismo que é dos mais prestigiados do mundo, né? O Banco Mundial, gente, é um dos dinheiros, é um banco de fomento, entende? Ele é um banco que empresta um dinheiro com menor juro, com mais taxa, tempo de carência para começar a pagar. E o banco, quando ele financia um projeto, ele financia o investimento público, mas ele também se prepara para fazer o investimento privado. Uma grande empresa... Nós não temos empresa, eu acho, no Brasil que faça túnel imerso, mas se uma grande empresa de fora quiser se habilitar, ou mesmo uma empresa nacional, ele vai poder emprestar do banco esse dinheiro para fazer um investimento e vai seguir pagando. Porque qual é a tarefa do Banco Mundial? É desenvolver regiões, cidades, países, né? E, enfim, é claro que tem... E tem uma visão muito interessante aí, né? O Brasil, embora ainda não seja considerado um país desenvolvido, ele não é considerado também, ele não está à escala dos mais pobres e carentes. Então é muito difícil a gente mostrar que o Brasil tem necessidade de captação de recurso internacional, né? O Banco Mundial é um banco que ele foi feito à sua natureza, a sua concepção é essa. Ele não é um banco cujo objetivo é ter lucro, não é o Banco Santander, o Itaú, uma bandeira comercial apenas. É um banco de fomento, de desenvolvimento das pessoas no planeta. E nós estamos inseridos nesse contexto. Quero, mais uma vez, né, João, te agradecer por a gente fazer esse bate-papo e ter a oportunidade de explicar para as pessoas com mais qualidade, porque o nosso podcast é o seguinte, ninguém quer saber de conversa longa mais também, né? Tu vai postar uma coisa, se tu vai publicar um vídeo na tua rede social de 30 segundos, a pessoa não assiste. E eu sei que as pessoas não assistem porque eu não assisto, eu não tenho saco. Quando passou os primeiros 15 segundos, pode ser o meu melhor amigo, assim. Às vezes porque o teu tempo é curto. Mas às vezes as pessoas querem saber mais, querem se aprofundar. O podcast é para quem quiser entender o que é o Promobis, saber quanto de investimento, como que é as obras, o prazo, como é que vai ser, quando é que eu vou ter a chance de andar num ônibus elétrico, por exemplo, ter a oportunidade de conhecer. Eu te agradeço por demais por esse bate-papo maravilhoso que me fez revisitar lá o meu tempo de prefeita, né? Porque na época
Eu não falei isso para vocês no começo aí, mas lá quando começou esse negócio eu era prefeita ainda, né, João? Era eu lá era te incomodando. presidente da associação quando a gente começou em Nova Éfrica. Verdade. Eu, Paulinha, agradeço muito o convite, foi uma satisfação estar aqui conversando com você e agradeço você também por ter feito parte do processo e acreditado nesse projeto lá no começo, né? E hoje nós estamos muito perto de colher esse fruto todo que toda a população vai ter aí, vai ser muito bacana para a região. É isso aí. Um beijinho para todos que estão nos assistindo e eu não posso deixar acabar o nosso programa sem te dar o meu presente. Cadê o presente? Esse é o presente? Não está embaladinho hoje, pessoal? Sol tá trazendo. Ah, Sol está trazendo. Tá. Ô, pessoal, é todo mundo que vem aqui ganha uma canequinha de presente que, João, eu sempre dou numa caixinha, tá? Mas a assessoria não chegou com a caixinha. Tu vai levar essa canequinha para lembrar do nosso podcast. Muito obrigado, que Deus te abençoe e saiba que tens uma amiga para a vida, tá? Obrigado por tudo. Obrigado. Tchau, gente.